Fala aí, galera, salve torcida tricolor, começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lesse. Que jogo, meus amigos. Haja coração, porque eu prevejo fortes emoções logo mais no estádio Hernando Siles, às 7 da noite. A bola vai rolar para The Strongest e Fluminense, por motivos diferentes. Eu acho que esse pode ser o jogo até mais difícil do Fluminense na Copa Libertadores. Tô falando isso por motivos diferentes, porque tem o River Plate no Monumental de Nunes, que promete receber mais de 86 mil pessoas. É óbvio que em termos de qualidade, de pressão, enfim, por tudo, o River é muito mais qualificado. Só que esse jogo tem o componente altitude. E nos últimos dias a gente vem discutindo já há algum tempo qual seria a melhor estratégia para um jogo como esse, tendo em vista que o time aparentemente tem se desgastado muito nos últimos jogos. A gente tem percebido que alguns jogadores estão sentindo mais, e pensando no jogo de domingo contra o Corinthians, pensando que daqui a pouco tem o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o ideal seria que os jogadores tivessem um descanso. E o técnico Fernando Diniz também percebeu isso, né? E vai mandar a campo hoje um time formado basicamente por reservas. Vamos falar sobre isso, sobre tudo que envolve essa partida, tudo que você precisa saber a partir de agora aqui no canal do Lessa, neste pré-jogo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, é muito importante, conto sempre muito com a ajuda de vocês. Bom, eu tô preocupado, eu confesso que eu tô um pouco preocupado, porque os caras precisam vencer de qualquer jeito, e eles vão vir para cima, para atropelar. E se o Fluminense não conseguir segurar essa pressão inicial, eu temo pelo risco de uma goleada. Só que ao mesmo tempo, eu não vou ficar aqui chamando energia negativa. E também, nenhum jogo, a gente está falando de Fluminense. A gente não está falando de um timinho de bairro. Nenhum jogo o Fluminense tem que entrar em campo já pensando, já imaginando que vai perder, por mais difícil que seja e por mais que, enfim, tudo leva a crer. Eu sei que é um time que vai ter um meio de campo com o Thiago Santos, com o Pirani, né, que vai ter alguns jovens que tiveram, se o Esquerdinha realmente for titular, a primeira partida dele como titular, o Isaac teve poucas oportunidades ainda. É um time que o Fluminense, quando atuou com o time reserva, não jogou bem, a gente viu isso, né? Foi amassado pelo América Mineiro, depois entraram alguns titulares, o time conseguiu reagir no segundo tempo, e venceu o jogo, mas o primeiro tempo foi muito difícil, e teve aquele jogo contra o Fortaleza. E o retrospecto da altitude não ajuda em nada, né? São 36 jogos de brasileiros lá na altitude, apenas 9 vitórias, sendo 8 com times diferentes. Esse é o retrospecto, quando tem brasileiros atuando na altitude de La Paz. Será a primeira vez que o Fluminense vai enfrentar um time de La Paz em jogo oficial. Tá? Um time lá em La Paz em um jogo oficial. O Strongest, há 10 anos, não perde para times brasileiros na Libertadores. Perdeu para o Ceará do Lima no passado, mas era a Copa Sul-Americana. E dentro de casa, em 34 jogos, desde 2013, 74,5% de aproveitamento. 23 vitórias, 7 empates, apenas 4 derrotas, 70 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo. Tudo isso, assim, traz um cenário muito ruim para esse jogo, mas ninguém tem que morrer de véspera. Tem que ir lá, encarar e fazer o melhor jogo que for possível. E sobre essa questão estratégica a gente vai falar agora com a provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento da Mais Ágil. Tá aqui o link para você clicar no comentário fixado e conhecer a Mais Ágil. Se você está precisando de um adiantamento, está precisando de uma grana e tem uma grana retida lá no fundo de garantia, que está preso lá, aquele dinheiro que está lá no seu FGTS, está precisando para usar, seja lá o que for, para fazer uma viagem aí, para organizar a vida, para quitar alguma dívida, enfim. Seja qual for o seu problema, se você está precisando desse adiantamento, entre em contato com a Mais Ágil, que você recebe esse dinheiro rapidinho e vai concorrer a uma camisa oficial do Fluminense que vamos sortear aqui no mês de junho. Basta entrar em contato, fazer uma consulta, você pode inclusive verificar se você tem algum saldo ou não para retirar lá do seu fundo de garantia, beleza? Fale com a Mais Ágil, que eles são extremamente competentes para te ajudar nisso. Um time totalmente reserva, apenas Fábio deve ser o titular. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga,
Manuel, David Braz e Esquerdinha. Eu não descarto a possibilidade, tá, da entrada do Samuel Xavier como titular e do Guga na lateral esquerda e o Esquerdinho ficando no banco. Até para você ter um time um pouquinho mais experiente. Só que se a intenção é poupar titulares, então o Samuel não deve jogar e também o Fluminense levou o Jefter. Então é um sinal de que, de fato, o Esquerdinho deve começar o jogo. No meio de campo, Thiago Santos, Pirani e o Martinelli. Thiago Santos, Martinelli e Pirani formando esse trio de meio. Martinelli, o primeiro jogo dele como titular depois da lesão. E aí no ataque, Lelê, Isaac, outra novidade, o jovem Isaac, quase foi titular no Fla-Flu, e John Kennedy jogando como centroavante, que é onde ele gosta de jogar. Isso aí vai ser interessante observar. Então um time muito diferente, que eu sei que não é animador, eu sei que é muito arriscado, mas é um risco que, com certeza, é um risco calculado, é uma coisa que foi pensada. Eu venho falando para vocês. Foi uma decisão tomada a várias mãos, né? Com a fisiologia, com a preparação física. Não foi só o técnico Fernando Diniz. E aí eu sou incapaz de dizer, eu acho que foi uma decisão acertada. Respeito quem pensa diferente, mas de qualquer forma, a gente só vai saber depois. Só que analisar depois do acontecido é muito fácil. Por isso eu concordo com a decisão, mas tenho os pés no chão e sei que isso pode se tornar um problema. Se vier uma derrota no Monumental e tendo a obrigação de vencer o Sport Cristal. Porque, mas é o Sport Cristal, sim, mas você pode vir, talvez num momento de pressão no Campeonato Brasileiro, você pode ter alguma lesão, eu não sei, gente. Não tem como ficar adivinhando o que vai acontecer. Só que uma coisa é você entrar podendo construir o resultado naturalmente. Outra coisa é você entrar na última rodada tendo a obrigação de vencer o jogo. Você dá um peso para uma partida que não deveria ter esse peso, porque o Fluminense faz uma campanha excelente até aqui, né? Com empate, inclusive, pode garantir a classificação. Dependendo se conseguir segurar um empate, Sport Cristal ou River, qualquer um que ganhar, precisa ter um vencedor esse jogo, o Fluminense já garante a vaga nas oitavas de final. Seria um cenário espetacular, um cenário maravilhoso, né? Esse seria um presente, um empate contra o Strongest seria um grande resultado com essa escalação. Mas vamos lá, foi a melhor decisão? A gente vai saber. Eu acho que é acertada porque o time vem no desgaste muito grande e devido a esse retrospecto que eu passei para vocês, a chance de perder o jogo é muito grande. É muito grande. Então, mesmo que fosse com o time titular, você teria uma chance muito grande de perder essa partida. Por isso eu acredito que a decisão é acertada, levando em consideração também o retrospecto. Aí você ia desgastar o time, ia perder o jogo, e aí a gente depois tem Corinthians, depois vem Flamengo, e é aquela coisa maluca que não para mais. Então por isso eu acho que o Diniz não gosta de poupar jogador. Se ele poupou, é porque ele foi convencido, ou ele realmente entendeu que era necessário fazer isso nesse jogo. Acho que podemos acreditar no empate. Por que não acreditar na classificação? Por que não? É possível, o jogo é jogado. E o Strongest tem que jogar bem. Talvez o Strongest não esteja num bom dia, torcer para isso também, né? Não adianta só altitude, tem que jogar a bola também. E um outro ponto positivo é que esses jogadores vão querer mostrar serviço também, principalmente os mais jovens. Vai todo mundo querer mostrar serviço. Não é um cenário ideal para você promover a estreia de um esquerdinho, por exemplo, mas é o que temos, né? Agora, o Alexandre vai falar sobre isso, o Alexandre Vasconcelos vai falar sobre isso nessa análise tática, e é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não vai dar, muito provavelmente, para sair jogando, tocando. O Fluminense vai ter que sair do seu estilo, vai ter que fazer um jogo mais direto, evitar essa saída de bola ali atrás, né? Tentar brigar pela segunda bola, vai ter o John Kennedy lá, vai ter o Lelê, fazer um jogo de transição, porque esse jogo, com certeza eles vão pressionar, vão tentar roubar a bola no campo de ataque e vai ser muito arriscado, fora o desgaste, né? Então eu acho que o Fluminense vai ter que ter uma estratégia bem diferente para esse jogo, bem diferente do comum. E o Alexandre Vasconcelos chega aí com essa análise tática desse confronto. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Vamos olhar agora o painel tático do Fluminense para a partida contra o Strongest, válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Uma partida que, apesar de ser importante sim, o Fluminense vai optar por mesclar bastante o time, que pode ser uma decisão inteligente para o resto da temporada. Façam essas avaliações antes da partida. Falar depois é muito fácil de chegar a qualquer conclusão. Mas eu tô olhando o time que vai a campo e, apesar da gente ter uma estrutura defensiva experiente, a gente tem um time leve
porém com pouca cancha do meio de campo para frente, mas que pode surpreender se o Diniz jogar um futebol mais direto. E é isso que eu vou explicar aqui na tela. Olhando aqui a escalação, a gente vê o Fábio no gol, a trinca defensiva aqui com o Manuel. Aliás, vou até inverter porque o David Braz vai estar desse lado provavelmente. Manuel pela direita, David Braz pela esquerda e o volante Thiago Santos fazendo essa cobertura. Aqui eu acredito que vai ser um bloco que vai formar quase como um 3 zagueiros. O lateral esquerdo da base esquerdinha faz a sua estreia aqui jogando pela lateral esquerda na equipe com o Guga pela direita. Martinelli retorna à equipe titular para fazer a composição do meio de campo. O Pirani, estou colocando o Pirani aqui na posição do lugar do Ganso de 10, com a camisa 20. Lelê, 99, John Kennedy, 9 e Isaac, 32, fazendo o trio de frente. Agora, será que é exatamente esse desenho que vai entrar em campo? A escalação é essa. Eu acho que existe uma possibilidade alternativa. Isso que a gente está vendo na tela seria replicando o modelo do time que varia entre um 4-2-3-1 e um 4-3-3 na mão do Fernando Diniz tradicionalmente. Como é um jogo na altitude e olhando as peças que estão em campo, eu tenho uma dedução de que talvez o Diniz vá fazer o que ele fez no segundo tempo contra o América Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele optou por virar a estratégia da equipe de, ao invés de ter posse de bola e aquela fluidez que a gente está acostumado, um jogo que busca a aproximação e associação, como uma partida na altitude contra um adversário que vai sair para pressão, eu acredito que ele vai optar por um jogo direto, aproveitando até para gastar menos tempo com a bola e procurar lançamentos mais para frente e verticalizar o jogo em direção à dupla de ataque. É aí que eu acho que tem a virada do que pode acontecer. Eu imagino que a gente vai ver esse pilotão Manuel, Thiago Santos e David Braz em qualquer cenário como um pilotão de 3 zagueiros, na prática. Ora o David Braz saindo para construir mais, ora o Thiago Santos fazendo esse papel, o Manuel pode sair pela direita também, mas acho que dos três vão ter papel de construção, mas mantendo muita posição na zaga. Esquerdinha é um lateral que talvez vai ter mais escape pelo lado esquerdo, olha o trocadilho aí. E aqui é onde eu acho que pode ter a adaptação. Eu acho que ele pode aproximar John Kennedy e Lelê. Lelê, obviamente, podendo aproveitar o lado esquerdo e o John Kennedy o direito, em corredores, numa dupla de ataque mais tradicional, ambos com mobilidade, onde ele pode ter o Martinelli mais centralizado, o Pirani fazendo o lado esquerdo, com uma função de reter a bola e dar solidez para que o esquerdinha possa passar e o Lelê possa aproveitar o corredor, e o Isaac fechando pelo lado direito, tendo o Guga por dentro. Então estou imaginando mais ou menos um desenho de um 4-4-2, ao invés de um 4-3-3/4-5-1. 4-2-3-1, na verdade, que o Diniz costuma usar, tendo o Pirani como um ponta tímido, um meio aberto tímido que ajuda mais na construção do que aproveita a profundidade, podendo obviamente vir para o meio para construir, o Lelê fazendo essa troca de posição com ele, o John Kennedy mais centralizado, mais hora, quando o contra-ataque exige, caindo pela direita, e o Isaac voltando para fechar e fazendo o fundo aqui, com o Guga aproximando pelo centro. Então, na verdade, eu estou imaginando um time que monta esse bloco quase como um 3-5-2 na posse de bola, aqui podendo inverter, por exemplo, e a dupla de ataque tradicional com John Kennedy e Lelê, que lembra muito o que a gente fez contra o América Mineiro. Qual é o risco que a gente corre contra o Strongest? Eles têm um pelotão de 4 jogadores na frente que são muito bons no perde-pressiona, que é o que vai funcionar no abafa do Strongest nos primeiros 10, 15, 20 minutos, que é o que eles fazem sempre na altitude e fizeram contra o River Plate na única partida que a equipe jogou em casa por enquanto na Copa Libertadores, onde você tem o experiente argentino Triveiro, o centroavante aqui, tô tentando arrastar ele pro campo, ele não tá muito afim, espero que ele realmente não esteja afim de jogar amanhã, mas é um atacante que fez 2 gols contra o River na partida da primeira rodada da fase de grupos, e um trio de meias atacantes mais jovens, aqui o Somoya, o Churra e o John Garcia que acaba se aproximando para fazer quase como um segundo atacante. Mas esses 3 jogadores de meio de campo mais leves e jovens, junto com o experiente Triveiro, vão fazer muito uma pressão na saída de bola. Eu acredito que a gente vai ter esse bloco de 4 jogadores deles pressionando a nossa saída de bola e a gente tendo que escapar com essa superioridade numérica aqui, especialmente de 5 ou até 6, para dar esse suporte com os nossos 3 zagueiros, Martinelli e Guga por dentro e o esquerdinha dando a saída pelo lado esquerdo.
Então acredito que esse que vai ser o cenário, um futebol mais direto contra uma pressão em 2 blocos do Bolívar, do The Strongest, tendo 4 jogadores, esses 4 de boa mobilidade na frente. Se a gente superar a pressão inicial lá na altitude e conseguir controlar o emocional do jogo, a gente tem boas chances nessa partida, mas é uma partida, para mim, a mais difícil da fase de grupos. Diz nos comentários o que você acha e, com honestidade, fala aí o que você acha da decisão do Fernando Diniz de poupar ou não os jogadores para essa partida. Eu acho que ele fez certo. Me diz você. Um abraço. E o Fábio falou ao Flu TV sobre a expectativa para esse jogo e diz que o time vai ter que ter muita sabedoria para enfrentar o Strongest. A gente tem que ter sabedoria, né, para usufruir tudo que a gente tem de melhor, saber das dificuldades, mas que a equipe está bem concentrada, focada, trabalhou bem durante esses dias que antecede a partida. Então, fé em Deus e concentração, dedicação para buscar um resultado positivo, né? Galera, mais informações do rival. Ontem eu gravei aqui com o Fred Rodrigues, que é lá da Rádio Monumental da Bolívia, com todas as informações sobre o time boliviano. Vou deixar aqui no card para vocês, mas depois de terminar o vídeo é só voltar lá e assistir. Tem toda a análise lá, informações, desfalques, tudo que você precisa também saber sobre o adversário. Tem um vídeo completíssimo aqui, vou deixar para vocês, ou é só terminar o vídeo aqui e ir lá conferir, tá bom? Arbitragem, vamos lá. Apita o jogo, Felipe Gonzalez, trio chileno, Felipe Gonzalez, Gabriel Ureta, auxiliar número 1, Edson Cisternas, auxiliar número 2, o VAR será o Francisco Gilabert, também do Chile. Curiosidade, esse árbitro foi ele é ex-jogador, foi meio de campo nas categorias de base da Universidade Católica do Chile, uma matéria do GE, durante 10 anos, mas nunca chegou a atuar como profissional. E aí decidiu mudar a carreira, se tornou árbitro a partir de 2006. Ele tem 43 anos, apitou só 3 partidas de Sul-Americana, uma delas de um brasileiro, empate do São Paulo em 0-0 com o Tolima no início do mês. E hoje ele vai apitar seu primeiro jogo de Libertadores. Então é um árbitro inexperiente, tomara que ele faça uma boa partida e não atrapalhe esse confronto. É isso que nos resta torcer para isso. Bom, a estratégia está traçada, definida, vocês já sabem, falando que há muito tempo. O Fluminense está em Santa Cruz de la Sierra e vai para La Paz. A intenção é chegar lá até 3 horas antes do jogo para minimizar os efeitos da altitude. E essa escalação, ela pode ser mudada no vestiário se algum jogador se sentir mal, se algum jogador passar mal. É bem provável que isso possa acontecer, tá bom? Então é uma provável escalação e vai depender de questões físicas para a escalação final. Porque é um jogo totalmente atípico. Terminou o jogo, o Fluminense vai direto para São Paulo. Beleza, galera? Logo mais se encontra aqui no canal do Leste com a análise completa desse jogo na live com Alexandre Vasconcelos e com Renan Reis, o Laranja Tricolor. Eu aguardo vocês. Tamo junto, um abraço.